Aí eles xingam assim a situação que deu errado, qualquer coisa. Aí, às vezes, eu ficava assim, gente, isso é comigo? O que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu não entendia. Logo que eu cheguei aqui, eu não entendia. Eu ficava assim, voando. Não entendi. E também muita questão de o exemplo. No Brasil, a gente chama menina, rapaz, né? Aqui, para uma menina, eles já citam, já falam outra coisa, né? O feminino de rapaz, que no Brasil é um xingamento, aqui já Não não é. tem Aí, censura assim, não, tá? Pode falar. Acho que exatamente, pronto. não é uma criança aqui, não. Todo dia eu escuto me chamarem de rapariga aqui. E eu fico. Até hoje eu não me acostumei com isso. Eu tô há mais de 1 ano e meio aqui, eu não me acostumo com isso. E É às vezes, estranho, sabe, né? vem aquele negócio ruim assim, sabe? Querendo. Aí eu paro e penso, aí eu fico assim, calma. Quando eu conto de 1 até 10, aí eu penso, sem imagem de Jesus, eu não vou falar nada, vou ficar na minha. Mas Aí veja, eu fico. essa questão do rapariga aí, não é insulto, né? Porque é a forma como eles falam. Então, existe É, essa diferença cultural. Aqui no Brasil, isso para a gente é uma coisa, mas lá para eles não significa a mesma coisa que aqui. Então, eu acho que tem até algumas outras palavras lá, até ônibus, né, para falar em- não é? ônibus? Eu acho que é alguma Não, palavra. ônibus é o carro. Como é que fala aí? Enfim. Mas, assim, no caso do rapariga aí, isso, isso não tem o mesmo significado que tem aqui no Brasil. Então, é a forma de falar, então é uma diferença cultural. Tanto é que, para eles não veem esse problema. E se você não tivesse nascido no Brasil, não tivesse pelo menos conhecido esse significado, para você não seria um problema você ouvir esse tipo de coisa. Então, na verdade, é só ruim de se acostumar mesmo, Olá, mas é uma olá, diferença cultural. olá, gente. Tá Olá. animado aí querendo participar, hein? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Quando a gente fala de obscenidade, e agora voltando aqui um pouco mais da reflexão do livro, e a gente entende que o que é obsceno, e a maioria dos palavrões são referências sexuais, referência a órgãos genitais, referências a sexo fora do casamento, a traição, enfim, a prostituição. Esse tipo de coisa, sim, são palavras torpes, são obscenidades e são pecados. Existem diferenças culturais, que é o que a gente estava comentando aqui, até dentro do Brasil mesmo, lá para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, vai ter formas linguísticas diferentes, comunicações diferentes, termos diferentes, que às vezes para alguém aqui de São Paulo é diferente para quem é do Nordeste, vai achar que isso é um palavrão, quando na verdade é só uma forma de falar, mas desde que não seja obscenidade, desde que não seja uma palavra torpe, desde que não seja uma referência à impureza sexual. E aí sim, é aceitável essa diferença quando ela não é uma obscenidade. Agora, se é uma obscenidade, por exemplo, se lá em Portugal, pessoal, eles falam muitos palavrões mesmo, obscenidades, e de forma comum, na sua fala cotidiana, a gente não pode considerar a diferença cultural. A gente tem que considerar que é pecado, que é errado, que a gente não deve falar isso, não deve ter essas palavras no nosso vocabulário. E a Débora perguntou aí, como lidar então, né? Como lidar com pessoas que constantemente falam palavrões, falam obscenidades com a gente? Eu acho que existem algumas formas de lidar com isso, e você até perguntou se no livro tem algo assim, não, não tem exatamente, mas até pelo contexto do Iago, e a gente já comentou outras vezes sobre outros pecados, e sempre a nossa atitude em relação ao nosso irmão, ao próximo, é a atitude de perdão, é a atitude de perdoar, mas também de exortar, né? Então, claro que se você está lá no supermercado, o caixa vai e solta o palavrão falando com você, você não vai chamar ele, ó, vem cá, você quer pecar? Não, né? Você também não vai ser inconveniente. Agora,
Se é alguém do teu convívio, um amigo, um colega, alguém que trabalha com você todos os dias, na escola, enfim, alguém que está mais próximo e que você escuta isso frequentemente, que você está sempre ouvindo, sempre conversando com essa pessoa, eu acredito que a primeira atitude seria você conversar com ela e falar, olha, eu não gosto desse tipo de atitude, de palavras, prefiro que você, quando conversar comigo, não fale esses palavrões, por causa disso, 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 por causa da minha fé, porque eu acredito que isso é pecado, isso é uma obscenidade, e eu não me sinto bem, eu não quero me sentir desconfortável conversando com você. Eu acho que essa é uma atitude saudável, de você trocar uma ideia com a pessoa, porque se você já tem intimidade com ela, você consegue conversar, consegue expor a sua opinião, expor a sua visão, expor o que você pensa sobre este assunto, e a outra pessoa, eu acredito que ela vai entender, e mesmo que escape hora ou outra, ela vai entender, vai perceber que isso é desconfortável para você. E um exemplo aqui, um exemplo meu, conheci uma pessoa, um amigo nosso da igreja, que começou a ir na igreja há pouco tempo, começou a sair com a gente, um rapaz que veio de uma outra cidade, e tinha o costume de às vezes soltar uma palavrão aqui ou outro, sendo crente. E a gente falou, ó, isso aí não é coisa de crente não, né? Como a gente já tinha mais intimidade, a gente já logo meteu na lata, né? Ô, vai se converter, rapaz, para de falar essas porcaria. Então, ele foi aprendendo, foi se moldando, aí de vez em quando solta, ele fala, ô, desculpa, já consegue identificar isso, por quê? Porque no convívio que ele está agora, as pessoas não aceitam isso. Nessa roda de amigos, conversando, ele sabe que ali ele tem que falar boas palavras, tem que evitar falar palavrões, tem que evitar, ainda mais por ser crente, né? Então aí a gente já cai matando mesmo, porque crente não pode. Agora, a sua atitude em relação a uma pessoa do mundo que não tem a mesma visão que você, é você demonstrar a sua fé, demonstrar a sua opinião, demonstrar a sua visão e que aquela pessoa está te ofendendo. Aí eu vejo duas hipóteses, né? Dois caminhos. Ou a pessoa, no caso, se ela for do mundo, se ela não é crente, mas é uma pessoa próxima, no trabalho, ou na escola, enfim, ela vai aceitar isso numa boa, vai falar, oh, legal, entendo, vai te respeitar, vai se esforçar para ter uma conversa melhor, para não ser desagradável, e tudo bem. Errou ali de vez em quando, às vezes sai alguma coisa ou outra, tudo bem, você perdoa, segue a vida. E uma segunda opção é quando essa pessoa te ignora completamente e fala que não acha que não tem nada a ver, que não tem nenhum problema, que é a forma que ela fala, que ela não acredita nisso e tudo mais, e continua esse tipo de coisa. Aí eu tenho uma atitude muito mais radical em relação à vida, então eu já me afastaria e pronto. Então, talvez algumas pessoas insistiriam em conversar mais, mas eu acho que é adequado que haja esse distanciamento, até para você não se contaminar, porque acaba que existe um pequeno risco de você começar a inconscientemente usar essas expressões quando está conversando com essa pessoa. Acredite nisso, porque de tanto você ouvir, de tanto você receber aquilo na sua mente, às vezes ali no momento de impulsividade acaba saindo alguma coisa. Então existe esse risco. Então eu acredito que para mitigar isso seria afastar. Em uma situação, por exemplo, de trabalho, não tem como eu me afastar, que eu trabalho na mesa do lado. E trabalho, né, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem leis trabalhistas aí que são bem, nos ajudam nisso. Você poderia muito bem chegar num gestor e falar que isso te incomoda por causa da tua religião, por causa da tua fé. Claro que poderia gerar um desconforto, mas isso aí vai também de cada pessoa. Então, no geral, como lidar com isso, então? Primeiro, perdoando. Primeiro, sabendo que todos nós pecamos, todos nós erramos e algumas pessoas estão sensíveis ou tendem a um tipo de pecado diferente. E às vezes algumas pessoas tendem a pecar na comunicação, na forma que fala, nas obscenidades, nos palavrões. E a nossa atitude deve ser perdoar. E também, quando isso nos fere, quando isso nos insulta, quando isso nos incomoda,
conversar com a pessoa, explicar, mostrar, exortar. Se for crente, então, com mais rigor, com mais firmeza, sabendo que nós não podemos viver uma vida de pecado. Então, uma pessoa que fala palavrão constantemente, ela está vivendo uma vida em pecado. Pessoal, vamos levantar as mãozinhas aí para vocês comentarem. Quem quiser ir comentar. Débora, se você quiser puxar alguma coisa também, eu sei que você não terminou o capítulo, mas se quiser trazer até mais algumas experiências aí de Portugal, que eu sei que tem umas diferenças linguísticas aí do português. Se não quiser também, tudo bem. Falar uma experiência que eu tive. Calma, amor. Quem quer falar é isso aqui. Uma experiência que eu tive também justamente nessa fábrica. A minha equipe, eu trabalhava na equipe da noite e era mais brasileiro, sabe? Mais brasileiro. E era brasileiro do canto todo do Brasil. Tinha 2 cearenses, um gaúcho, um baiano, 2 paulistas. Tinha gente, tinha uma mineira, pernambucana, uma paraibana, tinha gente assim em todo canto. Então, ali eu percebi muita diferença linguística, apesar da gente ser tudo brasileiro, né? E o gaúcho, tudo ele falava exatamente desgraça com todas as pessoas e a gente não gostava, sabe? Tipo, ele falava, ô desgraça, faz isso, faz aquilo. E a gente ficava assim, um pouco magoado. Quando a gente pegou intimidade com ele, mas conseguiu conversar, né? Aí foi exatamente o que o Matheus falou no sábado passado. A gente chegou nele e falamos, olha, isso não é legal, machuca. Aí ele, mas isso é comum pra mim, é muito normal, eu falo assim com a minha mãe. Aí a gente ficou até assim, sabe, uma coisa muito estranha mesmo. E aí a gente falou, não, pra gente isso é um insulto muito grande, e a gente não quer que isso continue, né? Aí ele, não, tudo bem. E graças a Deus parou. Mas foi assim um baque, sabe? Uma coisa assim que eu nem imaginava. Eu nem imaginava da coisa que eu vivi nessa fábrica foi porque eu não abro mão do meu Oxi. Eu falo Oxi pra tudo. E lá acabou que pegou, sabe? Nossa palavra, ela tem um poder grande. Muita gente, até uma mulher que era minha chefe, era da Moldávia, ela nem sabia em que sentido ela usava, mas ela falava oxi. E assim, uma coisa engraçada também que aconteceu antes de ontem, eu tava indo pro trabalho, acordei cedo, não tinha participado das mensagens, porque geralmente para mim aqui é muito tarde, geralmente o grupo é aberto meia-noite aqui para mim. Então, no outro dia eu vejo de manhã, né? Então, vi as mensagens de manhã, fui pensando, peguei a bicicleta, fui pro trabalho. Passei por um senhor que geralmente eu passo por ele na volta, de tarde. E nisso que eu passei por ele, eu falei boa tarde, como todos os dias eu falava, sendo que era de manhã. E logo ele me respondeu, boa tarde. Aí eu, bom dia. Aí ele, bom dia, porque era de cedo. Aí eu fiquei pensando como o nosso palavreado, como o nosso falar tem um poder muito grande. E às vezes a gente fala inconscientemente, as pessoas respondem também inconscientemente. Porque justamente pelo costume. Costume, eu sempre passava por ele à tarde, naquele dia aconteceu de eu passar por de manhã. Então, eu fiquei justamente meditando nisso, sabe? Nosso palavreado, ele tem um poder muito grande. E é isso, gente. Vou deixar o resto do pessoal falar. Até na questão de palavrões, né? Como eu comentei, é perigoso você até absorver isso por causa do costume, né? De você estar ouvindo outras pessoas e com frequência, igual o Oxe aí, que o pessoal pegou. Então, talvez é bem provável que alguém que escuta muitos palavrões todo dia, toda hora, uma hora ou outra acaba soltando inconscientemente. Elisa, fica à vontade aí para comentar. Abre o microfone, abre a câmera. Cadê? Não tô te vendo. Eu não vou abrir a câmera, porque a internet não tá muito boa. Eu também não tô numa situação muito bonita hoje em dia. Mas eu gostaria de comentar uma situação que aconteceu num culto de adolescentes da minha igreja. Eu levei 2 amigas comigo e elas não são cristãs, uma católica
praticante e a outra não frequenta um tipo de religião. E nesse curso o tema era influenciar ou ser influenciado. E ela entrou nessa questão de que a gente não fala palavrão. E na hora, uma das minhas amigas virou pra mim e pediu perdão, porque, querendo ou não, elas têm esse costume de falar palavrão. E desde então, a minha relação com elas mudou muito. Toda vez que elas acabam soltando um palavrão no meio da nossa conversa, elas me pedem desculpas. E elas tinham muita questão de reclamar da vida. E a gente está praticando agradecer cada vez mais. Desde esse curso, a minha relação com elas mudou muito. E eu estou muito grata, porque as coisas que eu pratico têm tido um resultado na vida delas. Elas mudaram totalmente o comportamento. Então, a gente percebe como o nosso posicionamento no mundo pode mudar o nosso derredor. Então, eu agradeço a oportunidade. Com certeza. E, inclusive, nisso, o nosso comportamento deve influenciar as outras pessoas, né? Então, a nossa fala, e sempre falando coisas boas, sempre falando coisas que edificam, isso deve moldar os outros, né? Mesmo sendo crente ou não, e não o contrário, né? A gente não deve começar a falar palavrão porque nossos amigos estão falando. Pelo contrário, você tem que ser influência, né? Não ser influenciado. Tem que ser influência onde você convive, no meio das pessoas que você convive, a ponto de que eles parem de falar palavrões e comecem também a ter uma boa fala, né? Quero, então, dar boas-vindas ao nosso administrador, Gustavo Pedro, que apareceu, surgiu como a fênix entre as cinzas. Ô, Gu, fica à vontade aí para saudar o pessoal. E se quiser também já emendar uma reflexão sua aí, estamos aqui para aprender contigo. O teu microfone está desligado. Acho que agora foi. Gu? Travou aí? Não estou te ouvindo. Aqui teu microfone aparece como ligado, mas não estou ouvindo som, não. Bem, enquanto o Gu vai resolvendo aí as questões técnicas, o Gu, não sei se é o teu fone, alguma coisa, mas vou então abrir aqui para a Lindsay, que levantou a mãozinha aqui para comentar. Aí, Gu, na hora que você conseguir resolver... Lindsay, fica à vontade. Já estou no lugar querido. Este capítulo é bem interessante, principalmente para nós cristãos, né? Teve bastante tópico nele que me chamou a atenção. Eu sempre falo aqui da minha mãe não é cristã, né? Ela sempre volta para Cristo, se afasta, e ela é um grande desafio na minha vida, porque ela fala bastante, assim, não aqueles palavrões mais drásticos, mas ela sempre fala, e eu sempre puxo a orelha dela, e falo assim, então eu vou parar de falar com a senhora, ela não te fala mais nada, porque eu não gosto. Quando eu estava afastada, eu falava bastante, né, e eu tinha eu falei que eu ia mandar o vídeo, eu acabei nem mandando o link, se eu puder, depois eu mando. Eu tinha mania de chamar as pessoas carinhosamente de bruxa. Nós sabemos que isso não é algo carinhoso, né? E depois que eu voltei para a igreja, eu continuei ainda chamando, mas com o tempo eu fui percebendo, o Espírito Santo me incomodou. Aí eu troquei, hoje eu chamo de princesas. Tanto que se vocês assistirem meus vídeos, eu começo, pode ser princesas e princesas de Jesus. Porque é uma maneira que eu mudei. E eu vi que isso mudou. E hoje, quando uma pessoa fala palavrão perto de mim, me incomoda muito. As meninas até falam,
a Débora, né, falou sobre o serviço dela. No ano passado, eu tive um episódio com uma pessoa que eu gosto muito. Hoje não é mais colaboradora da empresa que eu trabalho. Na Copa, nós fomos assistir o jogo no shopping. E ela é da Testemunho de Jeová. E nós estávamos só as meninas. E ela falava tanto palavrão, que eu cheguei e virei para ela e falei assim, por amor à nossa amizade, tem como você parar de falar? Porque está me incomodando isso. Está me atrapalhando. Eu sei que de momento ela não gostou e ela parou. Realmente, ela não. Depois disso, nunca mais ela falou palavrão perto de mim. Porque me incomoda. O Espírito Santo nos incomoda. Às vezes, querendo ou não, provavelmente, não sei vocês, mas quando a gente sai do Evangelho e a gente volta, a gente luta constantemente contra algumas práticas que a gente tinha enquanto não estava na presença de Deus. Às vezes, acaba saindo alguma palavra, ou não, nada assim, cruel, vamos dizer assim, porque igual o livro fala, a questão do palavrão é que ele é obsceno. E o Espírito Santo, na hora ele dá um alerta no seu inconsciente, falou, até porque se eu estou falando, não estou falando do coração, né? Do coração não estou ali, sem pensar. Uma parte do livro até eu anotei, que me chama a atenção, e eu até fiz um adendo, um comentário, que é o que? A boca fala o que o coração está cheio. Eu sei que por volta ou outra, às vezes a gente vai acabar falando alguma coisa, afinal nós somos seres humanos, temos pecados. Isso não é desculpa para nós praticarmos pecado, não quero dizer isso. Mas o que? Isso acaba nos afetando, acaba acontecendo, e o Espírito Santo alerta. Nós devemos ter o quê? Sensibilidade para ouvir aquilo que incomoda o Espírito Santo. Se há algo que incomoda o Espírito Santo, provavelmente não, é certeza que vai incomodar a Trindade. E isso vai nos afetar no nosso relacionamento com Cristo. Outra parte também que acabou chamando a atenção foi esse que ele fala, né, que o palavrão, ele vai ser algo obsceno. Então, nunca você vai xingar uma pessoa querendo abençoar a vida dela. Nunca você vai proferir um palavrão. Vou dar um exemplo meu, assim, alguém vai me fechar no trânsito, uma coisa que me irrita muito a pessoa não vai dar certo, eu nunca vou xingar ele pensando, nossa, proferir bênçãos para a vida dele. Pelo contrário, você está ali amaldiçoando. E nós sabemos que nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós fomos chamados para abençoar a vida das pessoas. Então, por isso que é importante na nossa vida, até para gerar bons testemunhos. Eu sei que o livro não disse bem isso, mas o que me deu a entender é o que, às vezes, a gente, igual ele falou do caramba, além de outras coisas que, querendo ou não, é um palavrão que a gente deixa de usar, para quê? Para não dar mau testemunho. Isso é o que nós devemos fazer. Tem muitas coisas que nós vamos ver que a Bíblia não condena, que nós cristãos não fazemos, para que não sermos pedras de tropeços na vida do próximo. Então, este ponto me chamou a atenção, de nós sermos vigilantes para que não ser uma pedra de tropeço, para dar bons testemunhos. Vamos por dessa minha amiga, esse exemplo. Como que eu vou falar assim, nossa, você é testemunho de Jeová, sendo que eu via ela se embriagando, via ela falando palavrões. Não tem como. Você não vai alcançar. Aquele velho ditado que o mundo fala, para ser crente igual fulano, eu sou crente. Entendeu? Então, nós devemos nos policiar porque por amor ao próximo, por amor a Cristo, pela nossa intimidade com Ele. Então, é importante nós fazermos. Hoje, eu levei o livro para a clínica, porque, como eu falei no começo, eu fiquei doente na semana, não consegui. Tive umas 2 noites aí que eu passei com febre, eu não consegui ler. Aí eu levei, como eu estava doente, eu não fiquei no caixa, a menina que trabalha comigo ficou por mim.
Aí eu consegui ler. Aí ela pegou o livro, ela olhou para mim e falou assim, pecados aceitáveis. Aí eu expliquei, né, a situação, né? Ela falou, ah, tá, eu achei que você estava procurando uma desculpa para pecar. Aí eu falei, não, não é assim. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, chamou a atenção dela esse livro. Aí eu falei assim, poxa, se eu começar a mudar a minha vida, se eu começar a olhar esses tópicos, que parece que não são nada, eles vão transformar a minha vida e vai transformar a vida do meu próximo. Então, sim, voltando à questão do livro, do capítulo em si, é o que nos policiarmos, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele possa trabalhar na nossa vida e que ele vai nos alertar. Em questão disso, depois eu vou mandar o link, que eu falo uns 4 minutinhos de vídeo, que eu falo sobre as palavras torpes, tá? É isso, a minha contribuição de hoje. Isso aí, isso aí. Nós devemos ser exemplo mesmo para o mundo, né? Como que a gente pode ser um crente que fala palavrão e dizer que é crente? Então, a gente está cercado por uma nuvem de testemunha. Então, na primeira oportunidade, alguém vai apontar e falar, mas tu não é crente, não? Está falando palavrão? Então, devemos também tomar cuidado com o nosso testemunho. Rebeca Almeida, fica à vontade para comentar. Tá por aí? Tua câmera tá no teto. Boa tarde, pessoal. É porque tá. Fica essa luz, sabe? Conta. Aí parecendo que tem alguma coisa. Enfim. As meninas já comentaram bastante, mas é muito importante a gente sempre testemunhar através das nossas atitudes, né? A gente sabe que as palavras torpes, assim como as outras palavras positivas, elas têm influência na nossa vida. Tanto é verdade que aqui a gente tem várias pessoas nas chamadas. Se nós começarmos a louvar um hino, a bendizer o nome do Senhor, com certeza o Senhor vai se fazer presente nessa reunião. Mas se a gente começar a falar palavrões ou coisas que não agradam a Deus, com certeza o Espírito Santo não vai se fazer presente. Então a gente tem que pensar muito isso, né? Se um hino tem o poder de atrair a presença de Deus, então as palavras torpes, elas têm poder de atrair aquilo que não é benéfico para as nossas vidas, né? Então esse é o balanço, assim, que eu acho que ficou da reflexão do livro, né? A importância, né, de evitar esse tipo de palavras, porque com isso a gente atrai coisas negativas para nossa vida, né? Com certeza, o exemplo da música evangélica, ou escutar, por exemplo, um funk. Com certeza, onde se escuta funk, você tem maior propensão para, por exemplo, espírito de prostituição, outros tipos de espírito. Então, vai esse balanço, né? O que eu quero atrair para a minha vida, né? Eu quero atrair os frutos do Espírito Santo, ou não, eu não quero atrair os frutos do Espírito Santo. Então, acho que é mais ou menos esse balanço. É isso daí mesmo, devemos tomar cuidado também no sentido espiritual, né? Não apenas no que a gente já comentou, mas o inimigo está aí, e querendo uma brecha, né? Nós, como cristãos, nós não podemos dar nenhuma brecha para o inimigo entrar na nossa vida e nos usar, né? Então, que da nossa boca saia apenas coisas que agradam a Deus e que atraiam a presença de Deus também. Boa reflexão. Quem mais? Alguém quer comentar? Levantem a mãozinha aí. Acho que não tem nenhuma mão levantada. O Gustavo me mandou mensagem, falou que vai entrar daqui a pouquinho. Ele conseguiu, acho que, arrumar lá o microfone. Carol, pode comentar, Carol, fica à vontade. Boa tarde, gente, Pai do Senhor. Eu vou deixar algumas reflexões na base da palavra de Deus, na Bíblia, né? Eu marquei aqui, deixei marcadinho aqui, enquanto eu estava ouvindo as outras reflexões, né? Eu deixei marcadinho aqui para falar para a nossa meditação, né? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 8,
diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar, do vosso falar. Em Colossenses também, capítulo 4, verso 6, diz: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como devereis responder a cada um. E marquei mais algumas palavras aqui para nossa meditação. Em Efésios, capítulo 5, verso 3, o título diz: o fruto da luz e as obras das trevas, mas a impudícia de toda sorte de impurezas ou cobiçar nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Também marquei mais algumas reflexões também. Só um minuto, gente. Em Mateus, capítulo Mateus 12, verso 37, porque as tuas palavras serão... Não, verso 36 e 37. Digo-vos que toda palavra privola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O 37, porque pelas tuas palavras serão justificadas, e pelas tuas palavras serão condenadas. E marquei mais algumas aqui. Estou nervosa. Em Salmos 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O que entra pela nossa boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna impuro. Até aqui minha meditação. Amém, amém. Obrigado pelo contexto bíblico aí, alguns versículos que falam sobre o tema. Gu, fica à vontade. A casa é tua. O microfone está desligado. Estão me ouvindo agora? Agora sim, oh, glória. Resolvendo problemas técnicos humanos. Não tenho muita familiaridade com a tecnologia, sei só o básico. Apesar de não ser velho, né? Minha alma é de velho. Então, tenho bastante dificuldade às vezes. Mas deu certo. Prazer a todos. Primeira vez que eu estou participando com vocês, que deu certo. Eu já havia comentado com o Salles que teria muita dificuldade de participar nas lives, pelo menos até o fim do ano, até provavelmente esse livro eu não ia conseguir, né? Que eu estou com alguns compromissos até o final de outubro. Então, não, vou me familiarizando aqui, não sei como que funciona. Então, qualquer coisa, peço desculpas aí. E vamos conversar um pouco. Já estava escutando um pouquinho as reflexões. Fico feliz que a galera está lendo. É um livro que não consigo ler todo dia, né? Mas eu sempre leio, sempre tiro um tempo da semana para ler. É um livro que eu já tinha lido, inclusive, um tempinho atrás, então muitas coisas eu já tinha lembranças, né? E
é um livro muito interessante, porque trata de pecados menos importantes, né? A gente fica muito preocupado em alguns pecados, né, que com certeza causam danos e estragos maiores na nossa vida. Então a gente dá mais atenção a eles, o que está certo num certo sentido, né? Mas a gente não pode prevaricar, não pode vacilar, tem que ficar sempre atento a esses pecados que eu costumo chamar de pecados ordinários, né? Pecados do dia a dia, que é muito comum no nosso cotidiano. E se tratando de palavrões, que é o tema da semana, não sei vocês, né? Vocês podem compartilhar aí, mas nos ambientes e contextos da qual eu estou inserido, tirando ambiente da igreja, graças a Deus, né? Pensou? Até na igreja. Mas em diversos contextos onde eu estou inserido na minha vida, eu convivo com palavrões assim, como se fosse a coisa mais normal, e é, né? Para quem não é crente, coisa mais normal do mundo. Então, é chato, né? A gente ter que conviver com os palavrões aí alheios e, e, e às vezes você está tão dentro de um contexto onde tem muitos palavrões, seja no trabalho, algum ambiente externo, né? Que às vezes a nossa cabeça, quando a gente passa momentos de ira, né? Ou bate o dedinho na quina, vem justamente aqueles palavrões na cabeça que, quando você analisa, são palavrões que fazem parte do cotidiano da qual você vive. Olha que interessante, né? Então, meio que o inconsciente, ele absorve de certa forma, né? É por isso que a Bíblia ela sempre trata do assunto de descer para o coração, né? O que é isso? Não é assim, do cérebro, aí tem uma conexão, uma veia que vai até o coração, levando pensamentos. Não, não é isso, né? Quando a Bíblia trata de corações, ela trata do seu ser, da sua alma. Então, essas coisas que infelizmente, fazem parte das nossas convivências, essas coisas não podem fazer parte do seu ser. Por mais que elas estejam presentes na sua vida, elas não podem fazer parte de quem nós somos. E quem nós somos diante de Deus, como crentes, nós somos imitadores de Cristo Jesus, né? Então, o nosso ser é imitar aquele que nos salvou. É imitar até, inclusive, a forma de falar de Jesus, né? Jesus, obviamente, né, não é novidade para ninguém, não falava palavrões. Se alguém tinha essa dúvida, eu já vou deixar claro aqui, Jesus nunca falou palavrões, mas ele fala palavras duras, né? Chama de ladrões, hipócritas, desgraçados, né? E é até algo para a gente bater um papo também, né? Tem palavras que elas são tão feias que a gente acha que é palavrão e não é, né? No meu contexto familiar, toda vez que eu falo a palavra desgraçado, nossa, parece que eu falei o pior palavrão que eles já ouviram, né? Mas desgraçado é só uma palavra feia, significa uma pessoa que não tem a graça, né, de Deus. Então a Bíblia cita esse termo algumas vezes. E é interessante também observar na Bíblia que, quando a Bíblia vai tratar de assuntos onde
o palavrão está muito vinculado, como, por exemplo, questões sexuais. O palavrão, a palavra torpe, está muito vinculada a questões sexuais, né? E você não vai ver em nenhum momento a Bíblia fugir de assuntos sexuais, mas sem palavras de torpeza. Que é um exemplo muito prático. As mulheres, né, que vendem o seu corpo, ou homens também que vendem o seu corpo, que são conhecidas como aquela palavrinha, né, que todos sabem, que começa com a letra P e termina com a letra A Bíblia vai chamar de meretrizes, que tem o mesmo significado. Então, você vê uma elegância bíblica a tratar de certos assuntos. A Bíblia vai ter casos que vai chamar aqueles que dividem o corpo de Cristo, são considerados prostitutas. Então, você vê também sempre uma preocupação bíblica. E quando nós lemos Cantares de Salomão, aí é cheio, né? Você não vai ver nenhuma palavra torpe, você vai ver o corpo da mulher, o corpo do homem ser tratado de uma maneira muito elegante, respeitosa, num ambiente onde Deus precisa ser exaltado. Porque muitos pastores, muitas pessoas que trabalham com casais, perdem essa noção, né? Eles falam, não, tem que falar de forma explícita mesmo, para o povo entender. Não, você tem que falar do jeito que a Bíblia dá o exemplo de falar. Então, você vai tratar de sexualidade, de sexo, né? Você tem que tratar de uma maneira que não traga palavras que possam constranger, porque é um ambiente de exaltação a Deus. Então, a Bíblia, ela não trata de qualquer jeito, né? Ela tem toda uma elegância e tal. E aí, obviamente, precisa de todo o nosso esforço, né? A gente precisa aprender um pouquinho. Às vezes eu vou pesquisar no dicionário Michaelis algumas palavras mais elegantes do termo que eu quero usar e tal. Precisa de criatividade, de esforço, né? Assim como todas as coisas que fazemos na nossa vida para agradar a Deus. Então, esse é meu pontapé inicial e a gente vai conversando sobre. Obrigado aí. Imagina, Gu, eu que agradeço aí por ter tirado um tempinho. Para quem não sabe, aí o Gu tem esposa, tem filho, né? Não é igual a gente aqui, o resto dos ADM que faz nada faz nada da vida. Pessoal, se alguém quiser complementar, comentar, levanta a mãozinha. Ô, Gu, só para você entender, o nosso esquema aqui é mais uma roda de conversa mesmo, né? Um vai falando, outro levanta a mão, vai conversando. Então, é algo mais informal também. Lindsay, pode comentar. Na verdade, é uma pergunta para vocês dois. Uma questão mais... eu conheço alguns casos de pessoas que tiveram Alzheimer e depois do Alzheimer começou a usar palavras torpes. Pessoas de dentro uma eu presenciei dentro da igreja. Ela já tinha seus 90 tarará. E essa questão, lógico que ela não, creio eu que ela não esteja pecando, até porque ela já está ali numa doença neurológica. Mas como que vocês abordariam esta situação? Eu vou começar e jogar para o Gustavo aí, aproveitar a presença dele. Mas eu acho que essa questão, principalmente neste caso, os palavrões sempre estiveram e estão na nossa mente, inclusive, né? A gente sabe, a gente conhece, quando a gente escuta, a gente consegue identificar o que é um palavrão e o que não é. A diferença está em falar, né? Em ter isso no nosso vocabulário. Então, assim como diversos outros pecados, nós somos tentados a cometê-los, mas devido ao domínio próprio, nós não cometemos, né? Então, às vezes nós chutamos a porta e dói o dedinho,
Pode até vir ali um palavrão ali na cabeça, mas a gente segura e fala, não, ao invés de falar o palavrão, a gente fala misericórdia, né? Então, acho que nesse caso aí, a pessoa, devido a uma doença, ela perdeu esse filtro, né? Esse domínio próprio, essa capacidade de diferenciar o que é certo ou errado, e por isso, sem filtro, a pessoa acaba falando, né? Concorda comigo, Guk? Então, a pergunta da Lindsay, ela é muito pertinente, uma pergunta inteligente, bacana mesmo, agradeço. E eu jogo mais, antes de responder, eu jogo mais álcool, né, nesse fogo, nessa pergunta. Tem um caso muito conhecido dentro da psicologia bíblica, né, das pessoas que são psicólogas e cristãs e debatem o tema. É um caso curioso no século XIX do Phineas Gage. Não sei se tem algum psicólogo aqui, algum estudante, talvez já deve ter contato com essa história. O Phineas Gage, ele era um presbítero de igreja, um exemplo, uma pessoa muito querida na sua comunidade, né? É uma história real, um personagem real. E ele trabalhava na construção de ferrovias, quando estava desenvolvendo todo o sistema ferroviário americano, né? Então, sabe aquelas cidades que elas acabam nascendo por conta da construção, né, da indústria da ferrovia. E a função dele, como nesse trabalho, ele macetava a pólvora para poder gerar a explosão, a combustão, o impacto para poder derreter o ferro, entre outras coisas, né? E um desses dias que ele estava lá macetando a pólvora, acabou explodindo e essa barra de aço que ele cutucava, né, a pólvora, atravessou o crânio dele, né? Então pegou o córtex frontal aqui, né? E atravessou assim, ó, meio aqui atrás do olho e saiu na testa, né? E ele foi considerado um milagre na época porque ele levantou normalmente, estava só com uma leve dor de cabeça e foi para o hospital e o pessoal assim, meu Deus, ele não morreu, cara, milagre e tal, né? E chegando no hospital, ele fez a cirurgia, se recuperou e só que ele se tornou uma outra pessoa depois desse acidente. Ele não era mais o Phineas Gage que a comunidade conhecia, porque o ferro atravessou o córtex pré-frontal do cérebro, que é a região do cérebro onde fica o nosso eu, a nossa consciência, né? Alguma ligação com a nossa alma, né? E então toda a nossa personalidade, todo o nosso eu, ela está posicionada aqui, ó, na parte da frente do cérebro. Por isso que os seres humanos têm a parte da frente do cérebro mais desenvolvida do que qualquer outro animal, porque nós temos a consciência, a imagem de Deus, blá, 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 né? E ele mudou completamente sua personalidade, além de ele perdeu o filtro social, então, ou seja, ele andava nu na rua e não estava nem aí. Ele cantava e mexia com as mulheres. Ele se tornou um alcoólatra. Mudou. Aquela pessoa exemplar, o presbítero de igreja, né? Se tornou uma pessoa horrível ali, né? E a primeira pergunta que surge quando calouros cristãos estão estudando psicologia é essa. E aí, o Phineas Gage vai ser salvo? É perdoado? Né? Essa pergunta que é incômoda, que é uma pergunta difícil de responder, né? Que vai muito do que a Lindsay falou, uma senhora que está com uma certa demência por conta da idade
E a demência pode afetar a memória, como Alzheimer, pode afetar a questão do filtro, que é o que não pode fazer, o que não é legal fazer, o nosso consenso social, né, por assim dizer. E isso caiu como uma bomba na teologia, porque a teologia até então falava que existia alma e corpo. Então, no corpo tinha uma alma dentro, né? Mas, então, como uma lesão no cérebro, que é corpo, pode mudar a alma de uma pessoa, né? O eu de uma pessoa. E aí chegaram à conclusão, depois de muitos anos de estudo, né? Dentro da teologia, de que existe uma união que nós chamamos de união hipostática. O que seria a união hipostática? É a mesma união que há em Cristo. Ou seja, Cristo é 100% homem, 100% Deus. É uma união tão profunda que a gente não consegue separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, a união de Cristo lá, como homem e como Deus, ela é tão profunda que a gente não consegue separar o Jesus Deus do Jesus humano, é tudo muito misturadinho. E o cérebro, ele tem essa união hipostática com a alma, né? Então, hoje, a teologia séria, né, ela vai dizer que a gente não sabe separar o que é corpo, o que é carne e o que é alma dentro do organismo humano, porque é uma mistura muito profunda, né? Tanto que antigamente a depressão era demônio, não podia tomar antidepressivo nem nada. Hoje já tem um consenso de que pode tomar, de que às vezes não é demônio, e todo esse desenvolvimento aí dentro da teologia. Agora, a questão da salvação é curioso, né? Porque a gente é responsável pelos nossos delitos, né? No caso da senhora, ela não tem mais essa responsabilidade, porque ela é semelhante a uma criança, né? No período da inocência. Então, uma criança, ela é salva pela sua inocência, entendeu? Ela não precisa, vamos supor, ela não precisa é muito, é estranho, né? Não precisa, é complicado, todos precisam, mas ela está num período da inocência e quando ela criar consciência do pecado, ela vai precisar da graça, né, de Deus. Ela vai precisar se reconciliar com Cristo. Então, um bebezinho de 3 anos que falou um palavrão, porque o pai, que ouviu do pai, sei lá, ele está justificado na sua inocência, né? De acordo com a palavra de Deus, que fala muito pouco sobre esse assunto, muito pouco mesmo. E no caso do Phineas Gage é diferente, porque ele não está no período da inocência e nem da demência, né? Ele continua sendo uma pessoa normal, ele só mudou a sua personalidade. E aí? Complicado, né? A resposta final é que até hoje ninguém sabe se o Phineas Gage vai ter a misericórdia de Deus e será salvo ou não. É uma resposta aí que é uma pergunta, né? Que não tem resposta. Eu fico bem curioso de chegar lá no céu e ver se o Phineas Gage está lá ou não, né? Para responder essa questão. Então é isso. Mas e a sua opinião, hein? Você acha que ele foi salvo ou não? Opinião pessoal aí, sem argumentos teológicos. Então, eu costumo ter dó, né, das pessoas, né? Eu acho que Deus vai entender a situação do Phineas Gage, né? Ele não pediu para ter um ferro atravessado né, no crânio e isso alterou toda a sua personalidade. Mas isso é mais uma torcida minha, né? Eu quero crer estar correto, né? Que a misericórdia de Deus alcançou o Phineas. Mas a resposta mais honesta não sei, porque a Bíblia, a gente não vai encontrar na Bíblia e quando uma pessoa muda a sua personalidade.
Não vai ter esses questionamentos na Bíblia, né? Então, a gente fica sempre no campo especulativo. E no campo especulativo, deixando claro, né? No campo especulativo, no campo do meu achismo, eu acho que o Finés tem uma chance, sim, de conseguir a salvação. Também acho. Acho que ele foi salvo. Débora, pode comentar, Débora. Peraí. Porque eu falar aqui, tem uma pessoa que quer falar mais que eu, sabe? Eu vou falar rapidinho. A Carol estava citando as passagens, eu lembrei que na carta de Paulo aos Coríntios, acho que é o capítulo 15, versículo 23, ele fala assim: não vos enganeis, que as más conversações corrompem os bons costumes. E uma vez eu fiz um estudo sobre isso, e é bem provável que Paulo cita um provérbio grego da época, que era até uma famosa peça, se eu não me engano. E essa frase é utilizada o termo grego homiliai. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Mas que é a parte de conversa. E esse termo, essa palavra, eu lembro que tem um significado de tanto companhia como fala. E isso também significa a questão das nossas companhias, né? As nossas companhias também o que a gente estava falando antes. É não só a linguagem profana que é suja, corrompe a nossa reputação e o respeito da nossa pessoa, o respeito e a adoração que nós temos para Deus. Ou seja, tanto nosso linguajar como as nossas companhias pode trazer honra ou desonra ao nome de Deus, revelando quem a gente é interiormente, né? Exatamente. Quer comentar alguma coisa, Gu? Gu é o cara do grego hebraico aí, ó. Não, a Débora, prazer, Débora, comentou muito bem, não tem o que falar, não. Parabéns. Eu Perguntaram falei aqui certo? Eu não no. sei se eu falei certo, não. É humilhar, alguma coisa assim, gente, não lembro. Eu não precisa se apegar se está falando certo ou não, porque a gente fala errado várias vezes, mas passa batido porque o pessoal acha que a gente está falando certo. Perguntaram aqui nos comentários se você é qual a sua vertente de pensamento. Eu vi que tu comentou aí. Sandy, ele é lá da sede também, presbítero, nossa igreja, nosso professor de escola bíblica, de teologia. Gustavo Pedro, o homem. Rebeca, pode comentar. Eu queria arriscar um fósforo agora, se vocês me permitem. Foi levantada a questão do Alzheimer, né? Toda essa parte que o Gustavo explicou. Mas eu queria saber a opinião de vocês. E quando se trata da questão da depressão severa que leva ao suicídio? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eita, essa aí eu vou deixar só pro Google mesmo. Que essa aí é forte. É um fósforo, gente. Adoro. A Rebeca não foi muito amiga nossa, né? A pergunta, ela é uma pergunta assim, é um fósforo mesmo, muito polêmica. E eu confesso a vocês, eu vou colocar aqui, tem que ter muito cuidado com as palavras que eu vou falar em relação a isso, para Ou então, não dar, Gustavo, a gente pode não marcar dá para uma outra oportunidade para a gente falar só sobre esse assunto, né? Quem sabe uma live aí, né? Pode ser, mas só para não deixar ela sem resposta, tadinha. Eu não gosto. Esse é síndrome de professor, né? Não, gente, tudo bem. Se vocês não puderem responder hoje. É que assim, a igreja, a assembleia da qual eu sou membro, e a grande maioria das vertentes aí denominacionais, elas vão afirmar que o suicídio não tem perdão.
Por quê? Porque não dá tempo de se arrepender, tá? Aí você vai me perguntar, você concorda com isso? Você, pessoalmente, irmão, Sá, concorda com isso? Eu não concordo, tá? Não concordo e respeito os meus irmãos que pensam o contrário, mas eu acho que se você caracterizar que o suicídio não tem perdão por conta que não há tempo de se arrepender, você faz com que todo o ministério da cruz se perca, não vale de nada. Por quê? Porque você não acredita que na cruz Deus levou consigo os seus pecados. E não levou no sentido da gente parar de pecar, mas no sentido de reconciliação. Então, todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, estão justificados se nós permanecermos em Cristo. Se você afirmar que para o suicídio é diferente, você tem, porque não dá tempo de se arrepender, toda essa mensagem da cruz, ela se perde. Porque você passa a acreditar que para você conseguir alcançar a salvação, você tem que pedir perdão toda vez que você peca e pedindo perdão, ele pedindo perdão. Agora, muitos vão perguntar, então não precisa mais pedir perdão? Claro que precisa, né, dos nossos pecados. Faz parte daqueles que são redimidos em Cristo. Eu me sinto obrigado a pedir perdão para Deus todas as vezes que eu erro, porque eu amo Ele, mesmo sabendo que Ele já me perdoou quando eu olho para a cruz. É uma relação de amor, né? E a Bíblia ela é muito clara num ponto que é o seguinte: o único pecado que não encontra-se perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Aí você tem umas 3 interpretações, pelo menos, em relação ao pecado contra o Espírito Santo. Né? Que é isso, a blasfêmia. Em nenhum momento a Bíblia cita o suicídio como um pecado não perdoável. Percebe? Então, a Bíblia ela está errada, né? Eu não consigo crer nisso. Agora, por que eu tenho que ter cuidado no que eu estou falando? Porque parece que eu estou justificando que não tem problema se suicidar, entendeu? Porque você vai alcançar a salvação. Porque qual é a ideia? A ideia é, olha, você vai incentivar as pessoas a se matarem, porque estão salvas, aí vão morar no céu, né? Mas é aí que está o ponto da questão. Muito obrigada. Eu vou dar 2 exemplos aqui rapidinho. Vou dar 2 exemplos para vocês entenderem, né? Nós pecamos, correto? Então, por mais que estamos redimidos em Cristo, às vezes a gente solta um palavrão, às vezes a gente comete vários pecados, né? E pode acontecer de uma pessoa temente a Deus, por conta de uma depressão tão profunda, cair no pecado do suicídio. Assim como a gente pode cair no pecado da mentira. Assim como a gente pode cair em qualquer outro pecado. Tá? Então, o ponto das pessoas acharem que o suicídio não tem perdão é por conta de que não dá tempo de se arrepender. Eles se apegam muito a isso. E eu vou dar 2 exemplos aqui. Uma pessoa vai lá e se suicida. Beleza. Tem um caso na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram a Polônia. Olha como é delicado, gente. O cenário de guerra ele é muito cruel.
Então, os soldados, eles vão invadindo, os soldados alemães foram invadindo as casas polonesas e foram saqueando tudo, foram estuprando as mulheres dos poloneses, foram estuprando as filhas e tudo mais. E teve um pastor polonês, fiel, esqueci o nome dele, fiel e temente a Deus até o fim da sua jornada. Ele perdeu a sua esposa, ele perdeu as suas filhas. Ele viu a sua esposa ser violentada e morta, e ele viu as suas filhas sendo violentadas e mortas. Esse pastor, infelizmente, ele não suportou profunda dor e acabou caindo no pecado do suicídio, acabou se matando. Aí eu pergunto a vocês, esse pastor que teve uma vida toda fiel a Deus, uma vida devota, uma vida cheia de graça, de misericórdia, ele caiu no pecado do suicídio, ele não será salvo? Entende? Depende muito do contexto do suicídio. Às vezes, os suicídios não têm salvação mesmo, porque o contexto é outro. Lógico, suicídio de não crentes não tem perdão, assim como não tem perdão nenhum pecado, né? E outra, para a pessoa chegar ao ponto de querer se matar, é como você falou, é uma chegou num nível de desespero, de dor muito grande para querer pôr fim na sua vida, porque nós somos criados para a vida, então o natural da nossa existência é a gente não querer morrer. Todo mundo aqui tem medo da morte. Por mais que saiba que vai morar com Cristo, por mais que saiba da eternidade, a gente morre de medo de morrer. Ele não quer morrer, né? Esse é o lado natural da nossa vida. Agora, eu não consigo, em alguns casos, eu não consigo crer que a pessoa foi condenada ao inferno porque caiu no pecado do suicídio, né? A gente vê muitos pastores hoje se matando, está tendo uma epidemia disso, infelizmente, porque a vida de pastor é muito solitária, é muito sofrida, é embalado em problemas, né? Então, o pastor, ninguém quer conversar com o pastor para contar novidade, entendeu? Para contar notícia boa, só vai contar notícia triste, ruim, pedir oração. Então, o ministério, né, o trabalho de pastor é muito difícil. E o pastor pode sim cair em depressão, pode sim cair no pecado do suicídio, né? Agora, só Deus sabe, só Deus decide, né? Só Deus entende, tem noção de todo o contexto para salvar ou não aquelas pessoas que se suicidaram. Eu não tenho elementos para julgar isso, mas eu não posso ser cruel num certo sentido de falar que todo mundo que se suicidou vai para o inferno, entendeu? Eu estaria fazendo o papel de Deus, eu estaria falando algo que a Bíblia não fala, né? E então é muito complicado mesmo, né? A diferença do suicídio para o sacrifício o sacrifício ele é benevolente, né? Você entrega a sua vida em prol de alguém. E o suicídio é um sentimento mais egoísta, né? Você não suporta o momento que você está passando e você tira a sua vida e pouco se importa por aqueles que vão sofrer sem a sua presença. É um sentimento egoísta mesmo. Por isso que o suicídio é pecado, porque ele está vinculado ao egoísmo. Agora, quem sou eu
para eu, que sou pecador também, que caio em alguns pecados, quem sou eu para julgar quem cai no pecado do suicídio, né? Acho que isso cabe a Deus. Mas como o caso que eu citei aqui do pastor polonês, eu tendo a crer que ele alcançou a salvação. Ele era um homem de Deus e pecou, né? Igual Moisés, não entrou na terra prometida, porque se enfureceu lá, cometeu um errinho só, mas alcançou a salvação, obviamente. É isso, tá? Mas deixando claro, pelo amor de Deus, não estou incentivando o suicídio, né? O suicídio é pecado, tá bom? É isso daí, daí. Obrigado pela sua reflexão. Eu acho que já podemos encerrar, então, mais um encontro de hoje. Você quer finalizar, Gu, com algum outro comentário? Fique à vontade. Gente, muito feliz de estar com vocês a primeira vez. Desculpa qualquer coisa. Eu prometo me esforçar bastante para participar mais vezes. Hoje eu consegui participar que a minha esposa e meu filho estão no meu sogro, né, que é aniversário dele. E aí aproveitei para fazer eu estou envolvido no trabalho de pesquisa aqui. E aí eu cheguei no limite, né? Já não encaixava mais as ideias e tal. Aí eu falei, vou participar lá para abstrair um pouco, conhecer o pessoal, né? E é um prazer. Eu, como professor, eu odeio sala sem câmera, né? Só com a foto de vocês. É muito ruim falar para uma imagem, mas eu entendo também que tem gente lavando louça, fazendo faxina e escutando a gente. E o livro do Iago como um todo é a gente não passar desapercebido por esses pecadinhos, né? Esses pecadinhos que fazem parte do cotidiano, né? A gente que fica, sei lá, um casal de namorados fica muito preocupado em não em fornicação e esquece dos pecadinhos aí do dia a dia, né? Do palavrão que fala, da gula, de vários elementos. E a grande lição que nós devemos ter nesse livro é ver que ninguém é melhor que ninguém mesmo, né? Esse livro trata um pouco da nossa vaidade, né? Às vezes a gente é muito vaidoso, se acha melhor por ser crente, e vê o pecado dos outros lá, gente cumprindo disciplina e falando, nossa, ainda bem que não é eu e tal. E quando você analisa assim com riqueza de detalhes a sua vida, você vê que a cada 5 minutos você peca. Então, esse livro é para nos gerar humildade, e uma humildade que nos leva a Cristo. A mensagem da cruz ela fica muito mais impactante, muito mais forte na nossa vida, quando percebemos que a gente peca o tempo todo. A ação de Cristo ela ganha corpo, né? Ela ganha contornos maiores, porque imagina sem esse plano da salvação, não ia ter como, não. A gente se aproximar de Deus, o véu não ia se rasgar. Deus ia colocar mais uns 70 véis, ia ficar um abismo gigante entre nós e Deus, né? Então, Deus foi muito misericordioso conosco. E olha só como isso acaba permeando toda a nossa vida cristã, né? A gente começa a compreender a dimensão do perdão de Deus e começa a repensar, cara, e eu não sou capaz de perdoar um falar mal, né? Uma agressão verbal, enfim, uma perseguição.
realmente esse livro nos choca nesse sentido, nos deixa desconfortáveis. A verdade é essa, né? É um livro que é muito incômodo. Eu não gosto de ler esse livro. Porque quando eu acho que eu tô no caminho, viu? Acho que eu tô sendo um bom imitador de Cristo. Esse livro põe um espelho na minha frente e mostra. Será mesmo? Então, muito prazer continuem aproveitando esse clube, né? Continuem aproveitando esse livro e é isso, tá bom? Isso aí, obrigado, Gu, por sua disponibilidade de participar hoje e também de nos ajudar aí durante todo esse projeto com suas reflexões, suas visões, que sempre nos acrescentam muito. E próximo capítulo, então, da próxima semana é sobre infertilidade. É um assunto aí, estamos em um maior número de mulheres aí, mas é um assunto para ambos os sexos. Mas nós vamos falar então sobre infertilidade na semana que vem. E conto com a sua presença. Talvez tenhamos até um convidado especial aí na próxima semana para trazer algumas reflexões também. E no próximo sábado, se tudo der certo, também teremos o nosso encontro, mesmo dia, mesmo horário. Se bem que talvez na semana que vem a gente precise alterar um pouquinho o horário. Eu tenho também outro compromisso, mas a gente vai conversando. Se a gente alterar, eu mando no grupo lá para vocês. Obrigado a todos que estiveram presentes e até a próxima semana. Deus abençoe, bom final de semana para todos. Obrigado, Gu. Abraço. Eu que agradeço, abraço a todos, Deus abençoe o coração de vocês e sejam felizes sempre. Pai do Senhor. Amém.